Então, como a Ana já falou, meu nome é Monique, eu sou aqui do Campeche, criada no Campeche, sou manezinha, sou ali da Igreja Batista do Campeche, aqui pertinho, cresci nessa igreja, né? Hoje estou com 29 anos, mas quando eu fui para o projeto, né, que eu vou apresentar depois a minha experiência para vocês, eu estava com 25. Então foi em 2018 que começou o projeto, foi acabar em 2020, né? E sou casada com o pastor Zilderlan, que está lá, mas também conhecido como Zim. E nós nos casamos há pouco tempo, tem menos de 5 meses. Então aí estamos ainda em lua de mel, obrigada. Estamos em lua de mel e estamos aqui para servir, né? O Zinho veio lá de São Paulo para cá e nós estamos aqui no bairro para servir. Então, antes de falar um pouco sobre a minha experiência, né, para continuar um pouco da aula que vocês tiveram sobre evangelismo e também missões, que é um pouco mais focado no que eu vou falar sobre o ID por todo mundo, né, que a gente sempre ouve falar sobre isso, e mais específico foi para um outro lado, para um outro continente, mas todos nós sabemos que evangelizar é algo que a gente começa a fazer onde a gente está, né? Então, aqui no Campeche, onde as irmãs estão, as irmãs congregam, a gente, eu e você podemos fazer missões, podemos evangelizar, falar de Jesus e nós podemos compartilhar sobre esse Jesus, né? Algumas pessoas são chamadas para ir para outro país e isso não é para todos, mas aonde a gente está, a gente começa essa caravana de compartilhar Jesus e isso alcança outras pessoas que talvez um dia, quem sabe, essa pessoa vá para outro lugar, vá para outra cidade, outro estado e quem sabe em outro país e fale e vá fazer essa missão transcultural, né? A missão transcultural acontece quando você faz em uma outra cultura, né, diferente em todos os aspectos, até no meu traje, né, o traje que a gente usava lá, então tudo é diferente, então eu não posso chegar com uma roupa que a gente usa aqui, que pra gente é natural, por exemplo a calça, pra eles é super estranho uma mulher estar usando calça, então eu tenho que chegar lá, né, eu tive que chegar lá e aprender com a cultura, então usar um vestido ou uma saia longa é o tradicional deles, é o que mostra respeito pela cultura, sobretudo algo que te protege também, né, num país que eu vou explicar um pouco que ele é muçulmano, ele tem toda uma tradição bem rigorosa, então a gente vai aprendendo, né, e eu vou passar aqui alguns versículos que nos ajudam a compreender esse nosso chamado para falar de Jesus, falar daquele que nos salvou, né, o próprio Jesus é o nosso maior exemplo de missionário, né. Então, em João 20, 21 fala, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. O próprio Jesus nos dá essa missão, né? Marcos 16, 15 fala, disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa também é a nossa missão diariamente. Salmos 96, 3 diz, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Vocês podem perceber que sempre vai enfatizando para todos os povos, todas as nações. Ele diz, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Lucas 10, 2. Outros versículos também, Romanos 10, 13 e 15, vai falar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas obras. E o último versículo que eu quero compartilhar antes da minha apresentação é um versículo que também é muito especial para o projeto que eu participei, que é o versículo base, né? Geralmente, todo o projeto, todo estudo, todo programa que existe nessa área tem um versículo base. E esse é o versículo base do programa Radical, que foi o qual eu participei, que diz assim, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum
para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Bom, então vou falar um pouquinho sobre o programa Radical África, né? Esse programa, ele já existe há mais de 20 anos, começou lá em 2002, com uma missionária chamada Ana Alzira. Não sei se algumas já conheceram, já ouviram falar, mas ela teve um trabalho muito relevante na Angola nos anos 90, no período de guerra. Então ela acabou tendo que sair do país depois de 20 anos, lá na década de 90, por conta da guerra. Ela sofreu vários abusos psicológicos, abusos do governo para que saísse de lá realmente por conta do trabalho que ela vinha fazendo. E quando ela retornou no final dos anos 90 para o Brasil, ela foi chamada para esse desafio que era criar e instruir, capacitar jovens brasileiros a irem para o continente africano, que foi o início desse projeto, a poder trabalhar naquele país, servir naquele país, mas sim compartilhando sobre o Evangelho. Então, o Radical África, ele é um programa dentro da Junta de Missões Mundiais, que essa junta ela é batista, né? Ela já está em organização há 120 anos, e o Radical mais ou menos 20 anos. Eles têm vários programas dentro dessa junta. Hoje nós já temos vários tipos de radicais, até Radical Sul do Brasil tem, onde os jovens acabam trabalhando juntos para compartilhar e evangelizar no Sul do Brasil. A gente tem equipe no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, temos no Sertão, no Nordeste, temos em Manaus também, e tem o Radical também no Brasil, que é o Radical Cristolândia, que trabalha em paralelo com a Junta de Missões Nacionais, que trabalha na recuperação de ex-dependentes químicos, pessoas que moram na rua, e é Cristolândia porque o começo do trabalho começou lá naquele lugar em São Paulo chamado Cracolândia. Então se tem esse nome Cristolândia porque começou o trabalho lá e hoje já se expandiu para o Brasil, né? Mas voltando para o Radical, além desses polos no Brasil, o Radical envia jovens para a África. São 2 países que compõem esse programa, o Radical África, porque são 2 países, né? Senegal e Gâmbia. Eu fui para o Senegal e a Gâmbia é um país bem pequenininho, que dá para ver mais ou menos. Aqui é o Senegal, a Gâmbia fica dentro. Ela é uma tripinha, a gente fala que é uma tripinha dentro do Senegal, que também recebeu uma equipe de jovens para trabalhar lá. O Senegal, então, ele é um país muçulmano. Eu vou falar especificamente do Senegal, que foi a minha experiência. 95% da população muçulmana. Então, para se alcançar o povo e poder compartilhar é diferente da gente aqui no Brasil. Talvez a gente ainda veja gente batendo de porta em porta, ou entregando panfleto, ou fazendo alguma movimentação na praia, na praça. E lá a gente não pode fazer isso, porque para quem não conhece um pouco do islamismo, eles são os que realmente seguem essa religião, eles são severamente assim, intolerantes ao cristianismo, né? Eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, eles creem muito mais nas profecias de Abraão e não de Isaac, de Ismael. Então tem toda uma vertente diferente do que eles creem, e eles têm outras práticas que não são coerentes com a Bíblia. Enfim, a gente conhece um pouco na TV talvez do islamismo radical, onde tem os homens bombas e tudo mais, mas no Senegal a perseguição ela não é tão severa assim, é mais uma mistura de culturas. Eles têm a cultura animista, que mexe muito com a natureza, crê muito com o poder dos espíritos, e aí eles têm muitos feiticeiros. E aí, com o passar do tempo, com a colonização e tudo mais, o islamismo foi tomando conta, e hoje ele é predominante no país, mas também temos uma porcentagem de cristãos e católicos, o que é muito pouco, né? Menos de 5%. E lá não era severa essa perseguição, mas, por exemplo,
para que eu e a minha equipe mandássemos cartas, né, online para a organização, nós tínhamos codinomes, né? Aqui no Brasil a gente eu não era Monique, né? Lá eu era Monique, mas para mandar para cá eu tinha outro nome. Então, porque tudo que passasse via e-mail, passasse, enfim, chegasse aqui com os nomes Jesus, falasse alguma coisa assim, se chegasse em algum grupo mais severo, poderia acontecer uma perseguição e haver, sei lá, agressões ou até expulsão do país, né? Pode acontecer. Como já aconteceu com outros missionários que trabalhando com alguns projetos que ajudavam crianças que eram mais ou menos escravizadas, na verdade eram escravizadas, diziam que não, mas os missionários resgatavam essas crianças da rua, acabou que ele foi preso, sofreu agressões, teve um problema sério na cabeça e tal. Então acontece de uma forma pontual, mas acontece essa perseguição lá por conta do Islã ser predominante, né? E o país ele vive praticamente do turismo, bom, porque lá ele é litoral, né? Então tem praias. Muitos europeus acabam comprando terrenos, criando hotéis, espaços assim de lazer e ganhando, porque lá é muito mais barato do que na Europa. E quando é inverno na Europa, lá também é inverno, mas é um inverno que você consegue ter sol o dia inteiro e à noite só esfria um pouco, né? Não é como aqui. E em alguns períodos do mês, aí o inverno mesmo que eles chamam é que chove um pouquinho durante o dia, então é completamente diferente, né? Predomina o calor sempre, né? De 30 a 40 graus. E vivem muito, né, da produção de artesanato, assim, é o que mais acaba gerando renda para os pequenos produtores. O vestuário também e a agricultura, que é muito rica e que exportam para toda a parte europeia, outros países da África, e eles são muito ricos, assim, em muitas opções de frutas, verduras diferentes. E o IDH deles é bem baixo, então é um dos mais baixos aí dessa região. Então a gente vê sim muita gente pobre, se tem muito aquela imagem da África que passa na TV, tem essa parte, não são pessoas que passam a fome severa, mas é um país muito simples, né? Muito humilde e qualquer coisa já é muito. E como eu falei do Islã, então esses são dois exemplos de mesquitas lá do país. Essa primeira branca, ela está localizada na capital, Dakar, e a outra, que é mais rosada, ela fica na cidade chamada Tuba, que é uma cidade, é como se fosse as cidades católicas que tem aqui no Brasil, né? Aquelas cidades super religiosas, que todos fazem aquela procissão para chegar até lá e tudo mais. Então essa cidade de Tuba tem um período do ano que todos os muçulmanos fazem uma procissão para essa cidade, vira um caos, uma loucura assim, que é bem difícil, e as construções são sempre assim bem grandiosas, né? O país está cheio dessas mesquitas. E aí agora eu vou partir para alguns exemplos de projetos que eu pude trabalhar. Então, o primeiro projeto, eu trabalhei nessa escola, é um pré-escolar, na verdade, chamado Estrela Brilhante. E como nós não podemos falar de Jesus livremente, como faríamos no Brasil, a missão precisa usar de ferramentas, né? Então, uma das ferramentas são as escolas, hospitais, frente médicas, projeto com esporte. É dessa forma que a gente consegue compartilhar o evangelho. Não tem como a gente sair na rua de qualquer forma. Claro que as pessoas sabem que nós somos cristãos e, de certa forma, aquilo que a gente faz é bom para eles, então tá tudo bem, mas a gente sempre usa essa ferramenta para poder compartilhar. Então, esse pré-escolar ele ficava mais numa parte litorânea, mas ele é muito mais simples do que a capital. Então, nós tínhamos uma avenida calçada e o resto de todas as ruas daquela cidade era de areia. Então nós chamamos de village, né? Village é como se fosse uma vila, e lá era uma vila de pescadores, então muitos pais envolvidos com a pesca e sempre com essa dificuldade de
Se tem peixe, tem alimento. Se não tem peixe, né? Então a gente se vira com o que tem. Então é um lugar bem humilde. As crianças que participavam deste projeto, elas tinham entre 3 e 5 anos. Então lá tem mais de 20 anos o trabalho. Começou na casa de uma missionária, com um pequeno grupo, começou a igreja, e dentro da casa dela também começou a escola, porque se percebeu a necessidade de ensinar as crianças, porque tinha muita criança na rua, muita criança brincando, e se percebeu essa necessidade de ensiná-las a falar o dialeto, ou melhor, a língua do país, porque lá, para a gente se localizar um pouco, cada região do país fala um dialeto diferente. É como se, por exemplo, aqui em Santa Catarina a gente falasse uma língua e lá em cima na Bahia falasse outra língua, mas nós somos do mesmo país. Então isso tem muito lá, né? Só que é um dialeto, então cada família tem um dialeto, e quando junta duas famílias, aí se você não aprendeu aquela linguagem, você não sabe falar. Então, com a colonização francesa e tudo mais, o país passou a falar francês. Então, nas escolas, repartições públicas, toda essa área, a língua falada é o francês, né? Foram dominados pelos franceses, enfim, e depois virou a língua do país, mas ainda o dialeto é falado. Então, quando uma criança chega na escola, ela não sabe falar o francês, ela sabe falar só o dialeto de casa. Então ela começa com 3 anos a aprender. Se os pais não ensinaram francês, começam a aprender o francês. E aí começa a dificuldade, porque com 3 anos a criança ainda está se adaptando a uma nova realidade, uma nova escola, uma nova língua, e os professores em média falam 2 dialetos, um dialeto e o francês. E nós que somos brasileiros aprendemos um pouco do francês e só, e o dialeto a gente aprendeu um pouquinho de cada. Então essa foi uma dificuldade para quem veio de fora, como nós, né, os brasileiros que fomos trabalhar lá, porque além do francês ser difícil, a gente teve pouquíssimo tempo, né, para aprender, cerca de 3 meses no país. Então tinha que se virar assim, né, para comprar o pão, para comer, para pedir um ônibus para entrar, enfim, comprar qualquer coisa, a gente tinha que aprender meio que paralelo com as aulas ali 3 meses, depois tinha que se virar. E aí junto com as crianças também a gente aprendia. Eu trabalhava na secretaria da escola, do pré-escolar, então a missão chegou lá com a escola, ela provê muitas coisas que são todas doadas do Brasil por voluntários e pessoas que adotam esses projetos, mas nenhuma escola lá é pública, nenhum hospital é público, então tudo é pago. Então os pais pagam uma taxa mínima para comprar um material, algo assim, e aí toda essa parte de conversar com os pais, fazer o pagamento, dar comprovante, foi tudo eu que fiz, né? Então eu tive que aprender na marra a falar o francês e poder me comunicar com os pais, né? E muitos não falavam nem o francês, então é bem interessante como isso ainda é difícil para que eles se desenvolvam um pouco mais, assim, né? Aí muitos não querem falar, então tudo bem, mas querem que os seus filhos aprendam, então é legal ver que eles estão progredindo, mesmo que eles não querem, ou né, já estou muito velho, não quero aprender, mas meus filhos eu quero que aprendam. E aí dentro dessa educação, da alfabetização, a gente inclui os princípios cristãos, porque é da forma como a gente consegue compartilhar. Então as histórias são histórias cristãs, eles vão aprender cantando músicas em francês que falam de Jesus, vai ter datas comemorativas que os muçulmanos não comemoram, como a Páscoa, e aí a escola vai fazer uma festa, vai compartilhar sobre a Páscoa. O Natal também, que para eles não significa muita coisa, a gente também promovia lá uma grande festa com teatro sobre o anjo que vem falar com a Maria e Jesus e as crianças ensinando e tal. Então tudo isso era inserido no contexto da escola, era a forma como a gente conseguia compartilhar. E tinham outros projetos que outros colegas, né, trabalhavam. Aqui trabalhava eu e mais uma colega que era do Rio de Janeiro. Então ela auxiliava na sala, ajudando as professoras quando precisava, e eu trabalhava lá na secretaria. Em outros espaços, né, em outras cidades, tínhamos colegas que trabalhavam com enfermagem num centro médico,
É como se fosse o nosso posto daqui, mas é um pouquinho maior e aí eles consideram como se fosse um hospital, né? Porque tem poucos lugares que eles poderiam ter acesso a uma saúde melhor. Então nós tínhamos cardiologista, dermatologista, que era muito importante, missionária brasileira, né? Porque lá eles têm muito problema de pele, é muito sol, então o sol acaba agredindo a pele, é câncer de pele, é umas bolhas que crescem, tem muitos problemas relacionados à pele. Então tinha uma dermatologista lá brasileira, uma dentista e enfermagem, enfim, diversas pessoas que foram servir lá e que ao longo do tempo foram capacitando senegaleses para trabalhar. Então hoje também temos enfermeira senegalesa, temos dentista senegalês, temos médico senegalês. Então isso é muito legal porque não é só o brasileiro indo lá para ajudar ou para impor uma cultura de que precisa ter higiene, precisa lavar a mão, precisa isso e aquilo, mas os próprios senegaleses estão se conscientizando através deles mesmos, porque eles têm uma referência senegalesa lá. Então isso é muito importante, né? Deixar o legado, passar o legado, porque talvez um dia o missionário vai acabar o tempo dele de servir naquele local e ele vai voltar para o Brasil ou para outro país que ele vá. E é interessante sempre deixar alguém para que continue o trabalho, né? E não fique só na dependência do missionário. Aí, também continuando aqui com a escola, nós ajudamos a reformar um pouco a salinha, né? É diferente do Brasil, as crianças gostam muito dessa esteira no chão, eles ficam muito no chão. Tentamos organizar com recursos que tínhamos para colorir bem, deixar um espaço limpo, porque a cidade em si é muito suja, é muito lixo para tudo que é lado, ninguém tem essa conscientização de que lixo é no lixo. A gente percebia isso porque não tinha lixeiras nas ruas, então como que as pessoas iam jogar lixo no lixo? Elas jogavam em qualquer lugar. Então questão de saneamento muito difícil, as praias geralmente elas eram depósitos de lixo também, então quase não conseguia se usar ou caminhar na areia. Então a gente entendeu que precisamos ter uma sala, mesmo que uma bagunça organizada para a criança, mas limpa, para que eles entendam que é necessário cuidar do espaço onde estão, começar a simplesmente jogar o lixo no lixo, né? Quando tem a parte ali do intervalo e que elas forem comer, né? O começo, nos primeiros dias, elas jogavam tudo no chão, mas aí a professora ensinando, tem um cesto aqui, aí vamos lanchar lá fora, como sempre acontece. Aí um sempre leva o lixo para fora e todos jogam dentro, então isso vai de pouquinho em pouquinho. Parece muito pequeno, mas é algo que realmente muda a vida delas. E todo ano lá tem um sistema de nivelamento, né, para entender como que está a educação das crianças. E por várias vezes, várias crianças desse pré-escolar tiraram em primeiro lugar da cidade, porque tinham uma educação junto com os pais que queriam que os alunos estudassem, tinham uma educação elevada. E isso é muito importante para que elas consigam crescer e se desenvolver, né? Porque já tem a dificuldade do país ser muito miserável em algumas situações, o sistema ser muito dificultoso assim, para que eles avancem. Então, são poucos que chegam na universidade, são poucos que conseguem terminar os estudos. E sempre tem muitas provas para tentar nivelar se eles são bons mesmo. Então, por reprovarem, sempre eles acabam desistindo, assim. Então, a ideia é educar o máximo que puder, ensinar o máximo que puder para que eles consigam avançar. E nós tínhamos 3 salas, que era de 3 anos, 4 anos e 5 anos, e depois eles iam para uma escola que não era ali, né, uma outra escola já do governo para poder continuar os estudos. Aqui é uma fotinho das crianças que na festa de Natal ganharam um presente, né? Tudo organizado sempre com os recursos que vêm do Brasil, né? Nada do governo, tudo vem do Brasil. Sempre são pessoas que adotam, que ofertam realmente em dinheiro. E como lá tudo é com base em euro, toda ajuda é bem-vinda, porque tudo fica muito mais caro, então é bem difícil, mas graças a Deus a gente consegue comprar presente para todas.
E foi bem interessante porque muitos pais nunca tinham visto isso, né? De tipo ter uma festa onde falam de uma pessoa que eles não tão relevante, mas que a gente fala que essa pessoa ela é tão relevante que ela consegue proporcionar uma coisa tão simples que é um brinquedo para a criança, para entender que ela é amada, que ela é cuidada. E muitos pais relataram, agradeceram muito que nunca tinham visto isso e que antigamente os pais compravam os presentes para entregar. Então dessa vez a escola quis comprar o presente para as crianças, né? E aí os pais falaram, a gente não vai ter dinheiro, a gente não vai conseguir fazer, não, daí a gente, não, calma, a gente vai dar um jeito, vamos conseguir um recurso. E isso foi bem especial, assim, porque a gente não tem um relato, mas eu lembro de um pai bem emocionado falando disso, sabe? Que legal, né? Vocês vão dar um presente assim e eu nem tenho dinheiro para pagar. E a gente falou, não é para pagar, isso é de coração, né? Isso é o que Jesus nos ensina, que é simplesmente fazer algo com amor para o outro. Uma coisa interessante, a forma de comer, parece um pouco bagunçado, meio feio, mas é uma delícia. Eles têm essa cultura de comer em bowl, né, que é todo mundo junto. Aqui a gente estava num passeio de final de ano das crianças, e aí eles estavam num espaço que tinha uma piscina e tal, aí depois foram comer, todo mundo se agacha no chão, e todo mundo compartilha a mesma bacia, como se fosse, né? E com a mão, né, Monique? E com a mão. As crianças estão comendo com a mão porque elas já estão assim com fome, mas ainda é cultural comer assim. Hoje já se usa bastante a colher para comer, mas quando não tem colher vai com a mão, e já comi com a mão várias vezes também. Sabe com pão também, né? Isso, com pão. E aí ele tinha batata frita, não é coisa ruim não, batata frita, cenoura, aí tem um frango bem assado, bem temperado, que eles gostam bastante. E o molho deles, diferente do nosso molho de feijão, é o molho de cebola. Então tudo vai com molho de cebola. Então é uma delícia assim, a comida deles. No começo é difícil, a gente fica meio assim, nossa, vou comer. Mas depois você nem lembra mais, só lava a mão. E tem a cultura de imaginar como se fosse uma fatia de pizza e cada um vai comendo no seu caminhozinho até o meio, né? E uma coisa interessante é que o mais velho da roda, no caso as crianças não conseguiriam fazer, mas o mais velho na roda é que divide a carne, né? Ele tem essa função de pegar a carne e dividir para cada um e você não pode mexer na carne, então sempre tem que esperar. E eu e a minha colega, nós morávamos num village e todo domingo a gente almoçava com uma família senegalesa dessa forma. E aí a gente sempre esperava a mãe da família dividir ou o pai da família dividir. Então essa é um teste de paciência. Mas era bem interessante e comidas maravilhosas, assim. Comem muito cuscuz marroquino, muito arroz com peixe, o que mais tem no local, né? E bastante legumes também. Aí essa era a equipe de educadores onde eu trabalhei, então como era a festa de final de ano, sempre tem essa tradição de se comprar um tecido e todos usarem o mesmo tecido. Eu sempre brinco que se fosse aqui no Brasil o pessoal saía num tapa, né? Que todo mundo com a mesma roupa, o mesmo tecido. Mas lá é bem cultural, é bem legal, porque aí as crianças todas estavam com o mesmo tecido e os professores, educadores também. Então só não tinha uma que estava ali de cinza, mas é porque ela era viúva. E a viúva ela tem que ficar 6 meses com a mesma roupa. Tem uma cultura católica lá, ela era católica, né? Porque nós não tínhamos mão de obra 100% cristã, evangélica, né? Ou protestante, então um pouco da mão de obra que a missão usa é os católicos, porque é o que mais próximo temos, assim, senão não conseguiríamos cuidar das crianças. E aí ela tava com essa roupa e ela tava bem triste, assim, ela falou, nossa, eu queria apitar, não posso fazer barulho, não posso gritar, não pode pintar unha, não pode fazer as tranças no cabelo que elas sempre fazem, é bem rigoroso. E enfim, aí essa moça que tá aqui, a missionária Andréia, ela foi da primeira turma de radical lá em 2002, e aí ela voltou depois de 4 anos, naquela época era 4 anos. E aí, em 2006, ela voltou para lá para cuidar dos radicais, né, que éramos nós, os missionários voluntários. E aí a equipe vai para o Senegal e ela meio que coordena. Então ela coordena as escolas, coordenava o centro médico também no período, coordena os radicais. É uma mulher bem batalhadora,
não se casou, viveu e vive a vida pela missão. E a mais clarinha, que está lá atrás, Karina, também era a minha colega de equipe, e todos os outros são senegaleses, são professores da terra, né? São ali do világio ou de outro világio. E hoje lá o nosso diretor é esse professor aqui, que é um dos mais dedicados, é cristão, ele até estava estudando para ser pastor, servindo na escola, servindo no ponto de pregação que tinha lá da igreja também. Foi bem interessante essa experiência com ele também. Tive um momento bem interessante de ensiná-lo a mexer no computador, que é uma coisa que pra gente é tão fácil, né? A gente já tá cansado, mas lá como ele ia ficar como diretor da escola, ele precisava fazer uns controles no computador e eu fui ensinando e ele foi aprendendo. Isso foi muito legal. Uma pessoa... Tem um homem também, né? Isso. A educação sempre tem só a maioria mulheres, né? Isso é bem interessante. Lá não era diferente. A maioria também era de mulheres e homens são bem poucos. E por ele ser homem, às vezes as mulheres meio que chacoteavam ele, assim, zoavam com ele e tal, mas ele levava de boa. Eles conseguiam se impor. E aí, aqui também tem as fotos da capacitação dos educadores. Como eu tinha falado antes, muitos desistem de continuar estudando porque é muito difícil, você tem várias provas. É como se até a quinta série eu estudasse, aí fizesse uma prova na quinta série para passar para a sexta. Se eu não souber tudo do primeiro à quinta série, eu não passo. Aí no final da nona série agora tem mais uma prova para passar o primeiro ano. Se eu não souber aqui, eu não avanço. Então isso tudo impede as pessoas de estudar, né? Então, se você consegue fazer até o nono ano, você pode ser auxiliar de sala, sem faculdade. É bem livre. E se você termina o seu terceiro ano, digamos assim, você pode ser professora de uma escola. Então, mas como uma pessoa vai ser professora sem uma faculdade ou um curso? Daí é um pouco complicado, porque as coisas ficam meio engessadas, ou elas vão aprendendo com um livro e vão dando aula de qualquer jeito. Então a missão sempre se preocupa em capacitar os educadores todo ano e renovando, porque eles não têm faculdade. Eles vão dar aula porque terminaram o terceiro ano. Então eles aprendem novas maneiras de dar aula, de jogar. Um simples cortar de papel já é difícil, porque as crianças são meio proibidas de usar essas coisas, é meio estranho. Então elas não sabem nem cortar direito as coisas, então tem coisas bem mínimas que precisam ser ensinadas. E uma coisa que estava acontecendo em 2019, quando eu estava lá, era que estava surgindo muita criança especial, com síndrome de Down, com hidrocefalia ou algo que tivesse alguma dificuldade motora ou mental. Então a missionária Andréa estava tentando inserir isso para os professores, que eles precisavam receber essas crianças. E aí quando elas completassem 6 anos, no caso do pré-escolar, eles precisavam sair. E muitas vezes os pais queriam deixar as crianças lá, porque elas não iam conseguir se desenvolver, digamos assim. E aí os pais queriam que ficasse lá porque era mais fácil para eles, mas na verdade eles precisavam prosseguir, né, progredir. E aí os professores também precisavam entender, uns não queriam receber e outros queriam deixar para sempre. Então tinha essa confusão que precisava ser sanada e organizada, né? Então abraçar essas crianças com dificuldade até a idade máxima permanecer na série que elas podem permanecer, e depois elas precisavam continuar com o próximo ano letivo e tudo mais, né? Mas tiveram bastante alunos que chegaram lá. Eu lembro que em 2018, 2019, que eu estava lá, nós tínhamos umas 3 ou 4 crianças de 80 que eram especiais. Aí, lá eu trabalhava com pré-escolar, e aqui em outra escola eu trabalhava trabalhando oficinas de criatividade com alunos surdos. O Senegal ele tem uma porcentagem alta de surdos, porque segundo os dados eles tiveram uma crise muito alta com a meningite, um período, e não tinha vacinação, não tinha alguns recursos, então as crianças, os pais tiveram muitos filhos surdos. Eu lembro que tinha uma família que tinha 4 filhos surdos. Então eram
Hoje já tem as vacinas, mas é algo que se detectou que era necessário ensinar, né? Então, as crianças, adolescentes, elas tinham uma linguagem às vezes criada pela família, mas não aprenderam uma linguagem de sinais deles, né? A que é usada lá é a americana, a linguagem americana, foram os missionários americanos que chegaram primeiro, então eles acabaram adotando essa linguagem. E aí, hoje, essa escola tem cerca de 30, 40 alunos, de criança pequenininha de 3, 4 anos até adolescente que acabou de entrar, às vezes com 15 anos está entrando na escola, para aprender a linguagem ainda. Então, é bem difícil, bem desafiador. A missionária que estava lá, tá ali no meio, depois eu vou mostrar ela, a Alzira, ela meio que encerrou o ciclo dela lá, ficou quase 25 anos no Senegal com seu esposo. Sua filha, que depois foi morar fora, já se casou. E aí ela treinou mais de 120 pessoas pelo país, e que são a maioria tradutores nas igrejas, em locais de palestra e tudo mais. Eles foram treinados na linguagem surda, e as grandes igrejas todas têm tradução para surdo, que é um país não alcançado dentro de outro país não alcançado, que é o Islã, né? Então, dentro do islamismo tem muito surdo também. Então, a gente quer alcançar os muçulmanos, mas aí tem os surdos dentro dos muçulmanos, é bem difícil. Mas da mesma forma, ensino, educação com princípios cristãos. E aí, eu sou formada em design de moda, então, né, eu trabalho com essa área de oficina de costura. E aí, lá nós tivemos a ideia, junto com a missionária que está ali, a Alzira, de poder ajudar esse aluno surdo a ter uma profissão. E lá no Senegal, a moda, a costura, em cada esquina tem um costureiro, sempre estão com umas roupas novas. Então, é algo que dá dinheiro, consegue sobreviver com aquilo. E como o surdo é sempre rejeitado, aqui no Brasil a gente sabe que já teve essa fase mais severa e lá ainda tem isso. Às vezes é tratado como ninguém, então por que não pensar em dar independência para esse surdo, né? Além de falar de Jesus, de um Salvador, também ajudar ele a mudar a vida dele enquanto ele está aqui, né? Na Terra. Então, aqui a gente tem uma das alunas, ela é surda, e aí a dificuldade é como que ela vai entender que precisa parar se a máquina está dando algum problema, né? Então é bem difícil, porque como isso vai dar aula? Eu aprendi um pouco dos sinais lá, então tinha que ficar com a pessoa costurando aqui e a sua mão meio que na frente. E aí você falava, para, continua, segue, tinha que ficar meio que fazendo assim, porque não dá pra ficar dando tapa na pessoa pra parar, né? Então foi bem desafiador, eu não falo não interpreto nem Libras aqui, então eu lá aprendi um pouquinho dos sinais de lá, mas foi muito, muito interessante, assim, eles são muito inteligentes. E essa menina, que se chama Kumba, ela tá cotada para ser uma das professoras futuramente, porque ela se deu muito bem. E ela gostava muito. Aí teve ateliê de bijuteria também, aí os meninos também trabalham muito bem, eles gostam muito de montar pulseira, brinco, colar, aprenderam fuxico, aprenderam várias coisas. E foi bem interessante porque no final do ano eles fizeram meio que uma feira com a produção deles e puderam vender e ganhar um dinheirinho, foi muito, muito especial. E também ateliê de cozinha com a minha colega Karina, que ela fez os cupcakes, o pão e tal, o pão de pão caseiro, né? E a ideia ali foi fazer como lanche, mas ensinar eles a poder fabricar pequenas coisas para poder vender também. E eu acho bem interessante porque eles se divertiam muito, mas eles também viam quanto eles eram amados, porque muitos deles eram muito rejeitados pela família, né? Iam para a escola, mas eram muito rejeitados e isso é bem especial. Essa menina de azul aqui, ela começou a ir à igreja, né? Porque tem a escola e sempre próximo da escola ou de um projeto tem uma igreja, no caso ali é Batista, para poder amparar esses alunos, aqueles que vão se convertendo. Então ela estava com muito interesse no evangelho, ela estava indo aos cultos, foi uma, duas vezes, aí os pais acabaram descobrindo, e aí quando ela chegava em casa no final do dia, depois da escola, eles fechavam a porta e deixavam ela do lado de fora, porque, né, ela está indo numa igreja, a família é muçulmana, e eles estão rejeitando, assim. E aí uma das professoras senegalesas meio que acolheu ela em casa, então ela
aparecia na casa dela, claro, voltou depois de um tempo, mas aí ia comer na casa da professora, porque os pais não davam comida. Porque uma maneira de você ser meio que excluído da família é você não compartilhar o bol, que é algo bem familiar e que é todo mundo junto ali. Então, essas pequenas coisas mostram o quanto a gente, às vezes, não conhece o que é ser perseguido. Às vezes a gente imagina, e talvez no trabalho, ou as crianças na escola, os adolescentes, às vezes se sentem meio patinho feio, porque não pode fazer nada, aquilo e tal. Mas a perseguição religiosa, ela é muito mais severa, assim, né? E cada um sente de uma forma, claro, mas existe gente que morre pelo evangelho, tem gente que é largado pela família e que a gente precisa ter esses exemplos para poder prosseguir e firmar nossa fé em Jesus e continuar sendo fiel, né? Que isso possa ser, possa ficar marcado para que a gente continue a nossa jornada. E aqui também teve o ateliê com os voluntários. Eu gosto de trazer o exemplo da Dona Miriam, que ela é curitibana e ela, na época, já fazia uns 20 e poucos anos que ela era viúva. E quando ela ficou viúva no primeiro ano, ela foi para uma viagem missionária com as amigas, ela já tinha 50 anos na época, e aí ela nunca mais parou, e todo ano ela faz uma viagem missionária para algum país diferente. Daí ela vai, fica na casa do missionário, ou vai com um grupo, e aí lá ela fez o ateliê dela de chinelo, que pra gente talvez hoje a gente não use tanto, mas pra eles foi muito legal, porque eles nunca tinham visto, e aprenderam a fazer, né, usar as miçangas, e foi bem interessante. E a Dona Miriam nessa pandemia ficou muito louca, porque ela queria sair, ela já tinha planejado uma viagem e não pôde sair. E aí eu trago o exemplo dela, porque nunca é tarde pra gente sair e fazer missões e compartilhar o evangelho, ou até mesmo aqui no nosso bairro servir em alguma creche, em algum lugar, eu não sei, enfim, a gente pode fazer tanta coisa pelo outro. E às vezes o mínimo que a gente acha que é pouquíssimo faz diferença na vida do outro. E eu gosto muito do exemplo dela, que já com idade ela vai e se aventura. Ela pega, não sabe falar nada de inglês, nada de nenhuma língua, só português. Ela só pega o passaporte, pede a cadeirinha dela de rodas e levam ela e ela chega no lugar onde ela quer. E isso é bem interessante. E aqui foi a turma 13, né, que era a minha turma, e a 14 que chegou depois. Foi nosso culto de despedida. Então, na turma 13 éramos eu, a minha colega, e aqui também Luiz e Priscila estavam na capital, trabalhando no hospital, e todos os outros eram da turma 14 que ficaram para continuar o trabalho. Então, nós tínhamos mais duas colegas na Gâmbia, né, que trabalharam lá, que foram enviadas para esse país, e nós éramos em 6, e foi interessante porque o programa Radical, a gente não se conhece antes de chegar no Rio de Janeiro para o treinamento, né? A gente tem algumas semanas de treinamento, então a gente é meio que um casamento que ninguém escolhe, então é um desafio também, né? Cada um com a sua cultura, um do Rio, um de Sergipe, um da Bahia, eu era a única de Santa Catarina na minha turma, então cada um com a sua cultura teve que trabalhar isso, né? Teve que se adaptar, mas foi muito, muito interessante ver como Deus tem levantado jovens para poder servir, né? Eu fiquei lá de 2018, no final de 2018 até 2020. Acho que deu umas 2 meses, aí veio a pandemia e aí tudo fechou. A turma que estava lá teve que ficar meio que de quarentena também lá no Senegal. E no final de 2020 tiveram que voltar, porque os trabalhos estavam super difíceis por lá. Não dava para sair, a questão escolar ficou toda travada. E aí agora eles estão querendo enviar uma nova turma no próximo ano, né? E como a pandemia deu uma melhorada, mas os missionários continuaram lá, outros saíram, outros foram, e o trabalho continuou, mesmo com tudo isso que aconteceu, né? Então, isso é um pouquinho do projeto. Tem bastante coisa que eu posso falar depois, né? Se a gente pode levantar depois as dúvidas. Você falou que as crianças têm sala de 3, 4 e 5. E as de 5 depois elas vão para as escolas públicas. Isso. As escolas públicas, né, do governo lá, deve ser a religião islâmica
não tem atrito quando elas saem daqui que vocês estão ensinando, né? Ensinando mais o cristianismo, O os princípios. cristianismo, e elas passam por uma escola pública. A gente tem acho que dois caminhos, né? Onde está localizado aquele pré-escolar não tem uma escola que continua cristã, né? Tem as católicas, tem as escolas católicas e tem as que elas são como se fossem laicas, mas elas têm essa veia islâmica. Aí tem outras escolas que são mais para meninos, que é a escola alcorânica, que eles vão aprender mesmo mais a questão religiosa e muito menos a parte educacional. Então, eu acredito que tem conflito, mas as que conseguem ir para uma católica é um pouco menos difícil, né? É um pouco menos essa lacuna, assim, né? Esse espaço, porque realmente é mais próximo do que a gente crê. Mas quando elas vão para uma escola alcorânica, e aí é obrigado pelos pais, né? Aí é uma coisa que a gente não tem muito o que fazer, porque talvez os pais, né, decidiram por aquilo e aquilo deu, assim. Mas a gente entende que a semente foi lançada, né? A gente sabe que nem tudo aquilo que a gente lança de semente a gente vai colher hoje, né? Ou naquele tempo, mas que talvez um dia, de alguma forma, ela vai lembrar que aquele ensino, né? Ela teve aquele ensino, porque é difícil medir, né? Isso, porque a partir da saída dela ali, ela vai ter contato com outras coisas, ela vai talvez ficar muito mais exposta ao islamismo. E aí a gente sempre ora para que Deus revele, porque muitas vezes num país desse com 95% muçulmano é um trabalho bem de formiguinha, assim, é bem desafiador e bem de pouquinho em pouquinho. Mas a escola ela sempre é muito bem vista, assim, então os pais sempre têm esse é como se fosse uma luzinha. Os cristãos estão ali, tem uma escola, essa escola é sempre referência na cidade. As escolas islâmicas são sempre péssimas, digamos assim, e eles querem muito que os filhos estudem lá e tal, seja por pouco período, 3, 4 anos, ou seja, escolas maiores que tem também na capital. Então há um desejo enorme para que dos pais para colocar as crianças lá. Eles podem pensar que é só pela questão educacional, mas as crianças são trabalhadas ali durante anos e anos, então a gente crê que Deus pode sim falar ao coração delas, né? E Jesus pode se revelar de uma forma tão especial que mesmo elas saindo dali, ela talvez consiga... quando elas tiverem mais autonomia, Isso. porque entra com uma pública deve ser, né? Aí Sim. elas voltem e aí tenha, Sim. né? Isso trabalhar. Elas não nessas públicas, né, que são meio laicas, elas não são obrigadas a fazer oração, como as escolas alcorânicas, né? 5 vezes por dia tem aquele sonoro, barulho para fazer oração, todo mundo tem que fazer oração e tal. O Alcorão? Isso, eles estudam o Alcorão. E eles têm, né, 5 vezes por dia, eles têm uns horários para fazer oração. Isso, tem que botar o tapetinho, lavar a mão, lavar a extremidade e tal, abaixar e tal. Essa é mais para as escolas alcorânicas. E as escolas públicas, elas são ditas como laicas, então, porque tem católico e tem muçulmano, a maioria, né, católico. Então, eles não são obrigados. Lá tudo é pago. Isso, até essas escolas. Qualquer As escola. escolas também são pagas. Sim. Quem fornece uniforme, quem fornece comida, a gente percebeu que estava tudo limpinho, tudo arrumadinho. Sim. Quem paga os professores, Né? tudo, né? Isso. Por exemplo, uniforme é a escola que fornece tudo isso. Tem as crianças, quando elas têm uma matrícula que os pais pagam, né? Porque daí inclui material didático, que é toda a escola que dá, inclui o uniforme, inclui... Eles ficam o dia inteiro na escola? Eles não, ficam só meio período. Tá. São só de meio período. Então tudo isso é incluso nessa mensalidade, tem a mensalidade e tem a inscrição. Aí eles pagam um valor X, divide-se em várias vezes para pagar, é muito baixo, mas mesmo assim alguns precisam dividir, porque se é tudo dado, meio que fica sem responsabilidade, sabe? Então existe muito essa filantropia lá, tem vários programas que é tudo dado, tudo, né? E aí, realmente, as pessoas não dão valor. A gente vê aqui no Brasil também. Quando as coisas são muito dadas, as pessoas nem
nem ligam muito, não se esforça. Então, nada é de graça, então eles têm que se esforçar para pagar. Então, o valor, assim, era muito baixo, assim, lá a moeda é franco CFA, era 2.000 francos CFA, era 2.000 lá é quase, não sei, é equivalente a 20 reais, não sei, uma coisa assim bem pouca. É mais para ajudar mesmo. E aí quem manda todo o restante do sustento é o Brasil, através das adoções que as igrejas e membros e qualquer pessoa pode fazer para esses projetos, né? Então, a Junta de Missões Mundiais, que eu apresentei lá no começo, ela é a responsável por captar esses recursos e enviar para lá. E quando eu fui para lá, eu tive que conseguir adotantes, né? Eu fui como voluntária. Então, para eu me manter lá, várias pessoas me adotaram. Então, todo mês as pessoas mandavam 20, 30, 50 reais, enfim, tudo ajudava, né? A média do que a gente precisava era de $500, mais ou menos, para poder viver, né? Você não recebia nada lá? Eu recebia como salário. recebia um salário que era basicamente pra gente pagar alimentação, transporte, coisas básicas, assim, era bem básico, né? Não tinha muita regalia. A gente ganhava uma mesadinha pra comprar umas coisinhas de, sei lá, roupa, chocolate, essas coisas assim mais nossas, mas basicamente a gente pagava aluguel da casa, uma parte a missão pagava, uma parte a gente, telefone a gente pagava, transporte, alimentação, água, tudo que precisava comprar era desse recurso. A escola, ela foi projetada pela Junta de Missões ou eles fizeram uma parceria depois? É uma escola que já existia lá e... Não era uma escola, lá era um mangue, na verdade, era um terreno bem rejeitado, assim, pelo local. E aí parece que o prefeito, há 20 anos atrás, ele meio que não dava nada para aquele terreno e doou esse terreno para a missionária, que ela já tinha começado a escola dentro da casa dela. Tá. E aí começou a crescer muito, né? Porque já teve época que teve 100 e poucas crianças em 3 turmas. Eles entram próximos 3 anos, aí passa com 4 anos na outra turma e com 5 anos eles saem do pré-escolar. Mas aí vão continuar lá, né? Não, lá não lá tem. só tem essas 3. Aí vai pra pública. Isso. Na capital tem uma escola que tem turma do pré-escolar até o nosso 9º ano, digamos assim. Então... E é muito mais caro na particular? Não, é bem equivalente. A ideia é ser bem próximo para que não tenha conflito na questão de valores, né? E as professoras senegalesas que você mostrou, elas são cristãs também? Uma parte é cristã protestante, né, da Igreja Batista, da onde geralmente saem todos os professores e que trabalham todos os projetos da missão, são todos da igreja, né? Sempre tem uma igreja ou um encontro semanal em algum lugar, e aí dali saem os trabalhadores ou professores, enfim. Aí uma parte delas, onde eu morava, era católica, porque lá não tinha muita gente no local da igreja que quisesse trabalhar como criança. Então tinha mais homens, trabalhavam mais na agricultura, trabalhavam mais no pesado, e as mulheres tinham só jovens que ainda estavam terminando de estudar, que queriam trabalhar lá, mas elas tinham que terminar primeiro. Então, na capital daí tem muito mais, porque daí as igrejas são maiores, tem mais população. No village ele é menorzinho, né? É como se a gente fosse pensar numa cidade de interior, então tudo é menor, tudo ainda caminha devagar. E se não tivesse vindo a pandemia, esse programa que você fez tinha um prazo determinado ou não? Sim, ele tem mais ou menos o tempo que eu fiquei, são 15 meses, né? Tá. E antigamente as primeiras turmas elas tinham 4 anos. 1 ano no Brasil fazendo teologia, eles faziam teologia lá no seminário no Rio de Janeiro, e os outros 3 anos servindo no país. E aí, como percebeu que os jovens foram, o número, né, de jovens interessados foi caindo por conta dos 4 anos que tu tinha que dedicar, quase uma faculdade. Não que fosse ruim, eu acho que era bom. Até no início eu me inscrevi pro projeto que tinha mais tempo, que era o Radical Ásia, que o Ásia era 4 anos. E aí, como não fechou turma, porque tem que ter um número mínimo, e aí me deixaram escolher entre o Haiti ou a África, que ia ter turma. E aí eu escolhi o África, que tinha um pouquinho mais, o Haiti tinha menos, era só 1 ano, ou 10 meses mais ou menos.
E aí é isso. Aí eu voltei em janeiro de 2020 e a outra turma voltou no final do ano. A gente passou 6 meses juntos, nós voltamos e a outra turma continuou até o final do ano. Você teve alguma preparação aqui antes? Sim, 2 meses no Rio de Janeiro, no Seminário do Sul, lá Batista. Nós tivemos diversas aulas sobre cultura, sobre vários assuntos, assim, sabe, que pudessem nos ajudar lá. Mas claro que chegando lá a gente meio que leva meio que um susto, assim, né, choque cultural, muito diferente e tal. Mas isso ajuda, sim. Mas na prática algumas coisas são diferentes, né. A gente teve várias aulas aqui no Brasil, 2 meses bem de aula todos os dias. A gente morava lá no seminário, então de domingo a gente estava nas igrejas falando sobre a missão, divulgando o projeto. Sábado era, acho que, o único dia livre que a gente tinha para fazer compra ou em algum lugar. E segunda a sexta tendo aula com pastores, missionários, com psicólogo, tinha muita coisa, assim, bem... O trabalho da junta, ele é muito legal porque ele te dá muita segurança, assim, muito amparo, né? Não vai lá e cai lá de qualquer jeito, assim. Eles têm todo o cuidado de fazer teste psicológico, de entender um pouco sobre a tua história, quais são os teus traumas, o que pode te abalar lá, né? Então, tudo isso eles se preocupam muito, assim. Então, durante esses 2 meses, em muitas turmas tem gente que desiste, tem gente que teve problema de saúde, teve que voltar, então teve várias circunstâncias, assim. Mas o cuidado deles é bem legal, assim, é bem bacana. Eu sempre falo para todo mundo que puder, né, participar, porque 1 ano dedicando, assim, 1 ano e meio é um aprendizado para a vida toda, assim. Uma pergunta que eu queria fazer para ti, assim que tu chegou, tu teve um choque cultural ou para ti, assim, foi só aquela coisa assim, é um povo diferente, é um lugar diferente, ou tu teve isso, assim, tu sentiu algo, tem gente que sente febre, tem gente que não pode chorar, tem gente que tem tremura, tem vários sintomas, Sim, né? tem vários. A gente diz que missionário, todo missionário tem choque cultural, assim. Pode ser que tu tenha daqui 1 ano, que tu chegou no local, até mesmo aqui no Brasil, quando você sai de um estado para outro, já é diferente, tu já fica meio assim, né, querendo se adaptar logo, porque as coisas são difíceis. Então eu lembro que tive colegas que demorou 1 ano para ter o choque e teve gente que teve na primeira semana. Então isso é normal, assim, né? Normal, assim, todo mundo tem de alguma forma. Eu lembro que eu sempre gostei de sair, passear, eu ia pra igreja sozinha, caminhava esse Campeche todo, fazia tudo, fazia faculdade, trabalhava, tudo sozinha, pra lá e pra cá, bem independente. E aí eu lembro que eu cheguei lá e fiquei com muito medo, então eu ficava dentro de casa. Então os primeiros dias me dava medo porque eu não entendia nada que as pessoas falavam. A questão também do calor, a gente chegou na semana mais quente do ano. Quanto que chega, assim, no máximo? Olha, eu acho que chegou uns 40... deve ter chegado bem mais, assim, né? Mas onde a gente tava uns 40 e poucos graus, assim, foi muito, muito, muito forte. E no meio de outubro, assim, lá. E aí aquilo meio que desequilibrou, assim, porque é diferente, assim. Então, tudo que é diferente pra gente, a gente estranha. E aí também aconteceu, acho que na 3ª semana que eu tava lá, uma tentativa de assalto. Eu nunca tinha sido assaltada aqui, nunca tinha tentado nada comigo. E eu tava vindo lá do hospital, que era a época do Outubro Rosa, e uma missionária foi fazer um evento com as mulheres da comunidade e a gente foi ajudar. A gente chegou, já vai trabalhar, não sabe nem falar nada, né? Um raio, mas aí vai. E aí a gente chegou e tava entrando dentro de casa, voltando e tal, bem conversando assim e tal, e eu tava com a minha bolsa do lado assim, e deu 5 segundos, passou um cara com a moto e o cara foi até bem educado pedindo a bolsa. Por gentileza, Em francês, né? Eu entendi que ele falou a bolsa, assim, em francês. Aí eu pensei, né? Deu aquele segundinho, aí ele já meteu a mão e já puxou. Só que, olha, aquilo eu nem sei o que aconteceu, que eu puxei a bolsa estourou e veio pra mim, a minha amiga me ajudou e puxou aquela coisa bagunça um em cima do outro pra puxar a bolsa. E aquilo foi tão rápido, mas ao mesmo tempo foi tão traumatizante, que eu acho que aquela semana inteira eu fiquei dentro de casa, assim, eu não conseguia sair. Fiquei, assim, bem com medo da rua, sabe? Qualquer pessoa que eu via, eu ficava com medo. E aqui eu nunca tinha sofrido nada de assalto. Então, não
não é igual para todo mundo, né? Tem gente que fica tem assim esse contato de amor com o povo e depois começa a odiar porque fazem tudo de um jeito muito estranho, né? De estranho pra gente que é brasileiro. Mas é muita pobreza também? Você vê muita pobreza? Tem muita. Muito? Tem muita gente muito simples. Tem gente que mora na rua, assim, tem muita criança na rua por conta daquele sistema chamado de talibês, né? Que na linguagem deles chama discípulo, onde os pais dão as crianças para serem educados. Muitos vêm do interior, aí vão para a capital e tal. E aí um responsável lá diz que vai dar educação, mas as crianças viram meio que escravas deles pedindo dinheiro na rua, né? Então tem muita criança e é menino só menino. Os talibês são meninos, que eles são ensinados ao Corão uma parte do dia, no outro período eles são colocados na rua para pedir dinheiro. Então tem muito disso, assim. E aí muitos missionários tentam trabalhar para poder resgatar essas crianças. E aí eu contei daquele missionário que apanhou, né, na cadeia e tal, foi preso e foi bem triste. Existe orfanato? Existe orfanato também, principalmente projetos estrangeiros, né? Não é senegalês, porque o engraçado, para não dizer trágico, é que um dos pilares do islamismo é a questão de dar esmola, né? Então, se as crianças estão na rua, é bom, porque tu consegue fazer a tua esmola. A economia gira. Então é bizarro, assim, porque as crianças estão sofrendo, né, comem mal, dormem mal, de qualquer jeito, a família imagina que tá sendo bem. E a pessoa tá achando que fazer o bem, principalmente na sexta-feira, né, que é o dia santo deles, tu vê que as crianças sempre estão recebendo moedinha. E a gente não dava, né, no caso dava quando tinha comida, mas assim, tu tinha uma banana, às vezes na mochila, e vinha 50, assim, era muito difícil. Tinha alguns projetos de orfanatos de missões brasileiras ou americanas, canadenses que acolhiam essas crianças, mas o governo não tem por conta desses pilares muçulmanos, essa questão de doutrinação, só de orfanato, que eram essas crianças de rua que às vezes os missionários acolhiam. Tinha até um projeto lá que era uma churrascaria brasileira, que tinha lá de um gaúcho, por incrível que pareça tinha uma churrascaria lá. E todas as pessoas que trabalhavam na churrascaria eram ex-talibês, que tinham crescido no orfanato, tinham se convertido e estavam trabalhando lá já adulto, né? Então foi bem especial esse projeto, mas é um dos poucos que eu vi que acompanhou a criança e ajudou ela a se reerguer na vida, assim, e conseguir um trabalho, né? Mas não tem muito. Por parte do governo, até a questão de doutrinar a criança, bater é normal, os professores batiam nas crianças. Então, quando a missão percebeu que tinha ainda essa cultura, eles tiveram que assinar um documento que não podiam bater, porque senão eles corriam o risco de perder o emprego. Porque a missão brasileira não aceitava, não é algo de interessante para disciplina ou para disciplinar. E eles, a maioria dos professores adultos foram educados assim, né? Então, para quebrar isso é bem difícil, assim, bem desafiador. Porque a nossa cultura é diferente e a deles é uma outra, só que a gente aprende que o que é ruim da cultura a gente precisa combater, porque é contra os princípios, é contra o que Jesus nos ensina, e então a gente precisa combater, porque senão não tem transformação, né? E aquilo que é bom a gente permanece. Porque a África. Então, na verdade, a minha intenção, quando eu fui me procurar para me inscrever, né? E aí foi interessante porque era a minha última semana de graduação e eu me formei em design de moda, mas eu sempre gostei e trabalhava na igreja ou em projetos com a questão de ensino mesmo, para que isso se tornasse uma profissão para o outro, né? Que a pessoa, a mulher ou a adolescente ou até mesmo o homem quisesse aprender, ele pudesse aprender algo que gerasse renda e transformasse a vida dele. E aí eu pensei, bom, vou me formar daqui uma semana, mas eu quero dedicar pelo menos um ano da minha vida a servir. E aí quando eu recebi a indicação do Radical África, eu já conhecia sobre o projeto, porque eu digo que o meu chamado para servir com o Radical foi lá em 2012, então de 2012 a 2018 passaram-se 6 anos, né? Então
nesse meio tempo eu consegui fazer faculdade, consegui aprender outras coisas, então isso foi importante, sim, para que eu chegasse em 2018 e pudesse exercer minha profissão e tudo mais. E aí eu pensei, bom, eu fiz minha faculdade para servir, então aonde que eu vou servir? Como? E aí uma amiga minha, que é ali da igreja também, ela já foi radical, ela foi da primeira turma. Ela é lá de Roraima, mas ela foi parar aqui na nossa igreja. E aí ela sempre falava, se inscreve, vai ter essa experiência, tu gosta, tu quer e tal. E aí eu pensei, bom, então eu terminei minha faculdade, eu vou me dedicar e eu quero dedicar o maior tempo possível. Então, das opções que eu tinha, o Radical Ásia era o mais longo, tinha 4 anos. Então, se eu fosse pensar, eu estaria voltando esse ano lá do Ásia, né? Então, eu voltei em 2020. E aí não fechou a turma, e daí as opções que eu tinha, que tinha mais tempo, era o África. Por isso que eu escolhi. O Radical do Brasil ainda estava em desenvolvimento algumas coisas, né, dos projetos. Tinha o Sertão e tinha o Amazonas. E as turmas não tinham aberto no período que eu me inscrevi, então por isso, talvez. Mas eu também tinha um desejo de conhecer uma outra cultura e um lugar onde o evangelho fosse menos alcançado. Porque no Brasil a gente tem cerca de quase 50% de evangélicos, né? Então, assim, tem mais possibilidade do brasileiro ter contato com o evangelho, porque a gente tem mais gente que é cristã, do que lá que é menos de 5%. Então, eu pensei assim, eu quero ir para um lugar onde seja um lugar que necessite, porque tem pouquíssimos cristãos e tem um desafio maior. Eu acho que eu quis me desafiar mais do que facilitar a minha vida, porque eu teria que aprender uma nova língua, uma nova cultura. Então, diferente do Brasil, que às vezes tem o choque cultural também, mas a língua pelo menos é mais fácil. Vindo de lá, né, depois dessa experiência, qual foi a maior transformação, assim, em você como pessoa, né, saindo daqui de Florianópolis, do Brasil, indo pra lá e conhecendo uma cultura e uma realidade totalmente diferente? O que mudou na tua perspectiva? Eu lembro que quando eu fui, eu tinha sempre o desejo de servir, e eu sabia que a minha profissão seria uma das ferramentas que eu iria servir, né? Mas mais do que isso, acho que o meu dia a dia precisa dizer que tudo isso que eu falo é relevante na minha vida. Jesus faz parte da minha vida de uma forma toda, né? Não só com o meu trabalho. E aí, eu lembro que eu ainda tinha desejos pessoais, né? Quero, quem sabe, trabalhar e ter o meu negócio, me servir só pra mim mesma. Eu quero, isso aqui vai ser um tempinho só e depois eu não vou mais fazer, eu vou voltar pra minha realidade ou pra minha vida normal. E quando a gente volta não é assim, sabe? A gente passa por um período, quando chega lá, de choque cultural, e quando chega no Brasil, do choque reverso, de você conseguir se encontrar na sua casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu olhava pra minha casa, da minha mãe, né, que hoje é da minha mãe, e eu ficava assim, meu Deus, essa não é a minha casa. É muito estranho, assim, parece que tu tá em outro lugar. Eu lembro que tudo tinha mudado no Campeche em 1 ano e meio, então tudo era muito estranho, assim. Então, muda a tua percepção das coisas, muda, assim, a tua visão de pé, de raiz, sabe? Meio que eu amo Floripa, o Campeche, gostaria de morar aqui a minha vida toda porque é muito bom, mas ao mesmo tempo meu coração sempre tá, assim, querendo sair, sabe? Pra algum lugar onde necessite mesmo, porque aqui a gente tem muita facilidade, tem muita gente que pode falar, né? Talvez você não vá pro outro lado, ou você vá, mas a tua colega do lado vai ficar aqui, então vai ter alguém aqui. Mas tem lugares onde não tem ninguém. Então, o que mais me pega hoje é que eu fico meio que às vezes em 2 mundos, sabe? Tipo, quero ficar aqui, eu vou servir aqui onde eu tô, porque isso é o chamado para todos nós, né? Onde a gente tá, a gente faz missão, a gente evangeliza, fala de Jesus. Mas nosso coração sempre fica pulsando, não somente pela África, mas por outros lugares que precisa, sabe? Então, acho que tem a ver com isso, tem a ver com o que eu desejo pra mim, né? Não só pra mim, assim, eu quero ter a minha casa, claro, quero ter a minha casa, hoje eu vivo de aluguel. Quero ter um transporte para poder ficar mais fácil minha vida, sim.
mas eu acho que tem tantas outras coisas que eu posso também sonhar e sempre orar por isso, que é muito mais especial e é muito mais importante para o reino do que essas coisas materiais, sabe? Então, eu acho que muda muito, assim, sabe? Eu acho difícil alguém que vai não consiga ter uma experiência, uma mudança no interior, assim, de forma radical, sabe? Como é o projeto, se chama Radical. E é tão interessante que tu dá valor a tudo, sabe? Porque lá tu não tem muita coisa. Eu não tinha comentado, mas a gente tem muita falta de água lá. Não tem água toda hora, assim. Na capital até tem mais sistema mais organizado, mas falta água. E onde a gente morava, a gente não tinha água na torneira. Então eu passei 9 meses tomando banho de canequinha. Porque a gente tinha uma torneira coletiva no prédio onde a gente morava, bem simples, que tu tinha que pegar a garrafa de água, levar pro teu apartamento, né, a casinha lá, e tomar banho de caneca, e cozinhar assim dessa forma, lavar tudo assim. Então, passar 9 meses assim é bem puxado, né, porque a gente tá acostumado com chuveiro quente, não tem energia assim, na coisa quente, então faltava luz todo dia, nem que seja 2 minutos ou 2 horas. Teve uma vez que a gente passou 3 dias sem energia, então teve que ir pro porto pegar gelo para poder salvar as carnes que a gente tinha numa geladeira. Nem todo mundo tem geladeira, nem todo mundo tem fogão, então assim, a realidade é totalmente diferente do Brasil e aí tu ter que se adaptar àquilo é bem chocante. Aí quando tu volta, tu tem aquilo, tu fala, meu Deus, como isso é importante na nossa vida e a gente não imagina, né? Como a gente às vezes esquece de agradecer por ter uma água na torneira, assim, porque é bem cansativo, né? Tu acaba tendo que adaptar a tua vida a essa rotina, e às vezes a água chegava só de madrugada, então de madrugada tu tinha que ir lá buscar a água e tal, e aí perdi o sono, aí o dia já ia mais difícil, né, porque não tinha dormido, então essas coisas a gente passa a agradecer de uma forma assim, sobrenatural, assim. Só que alguém resolve, vou pregar aqui na praça, falar de Jesus, tem punição, eles unem essas pessoas? Não, assim, o Senegal ele não é tão extremo, né, tem as pessoas, tipo, pessoas ou grupos que são mais extremistas, né? Diz as lendas lá dos missionários que os grupos mais extremistas estão meio que adormecidos lá. Então, tem outros lugares, por exemplo, ali do lado, que é por exemplo, o Mali, que a gente não sei se chegou aqui, mas no período de 2019 eles estavam em guerra lá, principalmente questão religiosa. Ele era do ladinho do Senegal. Mas o Senegal ele é um pouco mais passivo por conta do catolicismo que chegou lá com os primeiros colonizadores que eram portugueses. Então tem uma galera que é católica, uma galera assim, desses 5% tem 2% protestante, 3% católico. E o primeiro presidente, ele era católico do país. Então, por isso, ele talvez tenha feito uma lei que, tipo, não torne o país totalmente muçulmano, ele é laico, então é mais livre. Então tem igreja católica? Tem igreja católica, tem igreja católica. Ela, não é essa perseguição severa, mas, por exemplo, na época do Ramadã, que eles não comem, né? Eles ficam lá o dia inteiro sem comer, depois da noite comem que nem uma draga, né? Que é bem assim, estranho, né? Passa 40 dias assim. E aí eu lembro que a gente estava na salinha lá no intervalo das crianças, o pai foi pagar ou foi ter informação, e a minha colega estava comendo um biscoito e tal, e ele falou assim pra ela, por que você vai comer agora? Tipo, esse não é o horário de comer. Daí ela falou, você tá numa escola cristã, você sabe que aqui a gente não faz isso. Aí ele, tá, não sei o quê. Então tá bom, mas tipo, foi assim, uma afronta, tipo assim, você tem que fazer porque a gente tá fazendo, mas não tem nada a ver, sabe? Então não era tão assim severo, a não ser quando você mexe com alguma coisa que nem eram os talibês, os meninos lá, os missionários eram presos, né? Tinha mais agressão mesmo, agressivo. Mas... Missionários são presos no Senegal? Isso, alguns anos sim, porque eles tentavam resgatar essas crianças, né, que eram meio que aprisionadas para estudar e depois eram tratadas como indígenas. Ou seja, tu pode ter a tua igreja católica, tu pode ir lá, mas não mexe com o governo não venha remungar o nosso povo. Isso, Então, quando a pessoa se converte, muitos deles são rejeitados pela família. Talvez não vai acontecer de pessoas na rua te xingar e tal, mas a família rejeita, porque a família é muito muçulmana. Então, o meu outro professor, um
dos professores meus de francês, ele até casou com uma brasileira e tá morando no Rio Grande do Sul, missionário, bem interessante. Agora eu quero encontrar ele para ver como é que tá o português dele, já que ele pegava no pé com o francês. E ele era totalmente muçulmano, família muçulmana, e quando ele começou a ter um encontro dele com Deus, assim, que ele sempre conta que foi de uma forma especial, pessoas falando de Jesus, ele via movimentações e árvores, e uma vez caminhando na rua ele ouvia vozes, então assim, de Deus falando com ele, né, ele conta assim, porque isso acontece muito lá, né, porque é difícil ter alguém falando pra ti de Jesus toda hora, então Deus usa a natureza para falar com as pessoas, isso é real, né. E aí ele conta que o pai dele foi para uma outra cidade, largou ele, assim, jovem, e ele teve que vir da outra cidade a noite inteira, dia caminhando para chegar em casa de volta, e aí ele ser mandado embora de casa. Tipo, ele foi largado lá. Então tem muito disso das famílias, né? Família que é muito muçulmana, ela meio que rejeita. Mas o católico também, ele é meio... Tem uns que são católicos assim, e tem uns que são meia boca. Então vão no feiticeiro, vão no islamismo, vão no católico, vão, sabe? Vão tudo. Então também tem isso, né? Eu tinha medo. A maioria das senegalesas tinha um pouco de medo, assim. Mas a gente sempre falava, olha, nós somos uma escola cristã. Esse é o nosso símbolo, é o que a gente acredita. A gente tem que mostrar. Porque senão a gente tá fazendo o que aqui? Não dá pra só falar e não colocar alguns elementos importantes, né? Ah, tem a Páscoa. Tem um relacionamento bom com os muçulmanos na Páscoa, porque os católicos, eles fazem uma alimentação, um tipo de doce lá que... Como é que era o nome? Esqueci o nome dele. Mas era como se fosse um mingau de amendoim, que é tradicionalíssimo. Então, os católicos sempre presenteavam os muçulmanos com aquilo. E na festa dos muçulmanos, eles matam um cordeiro e fazem uma coisa, eles também presenteavam. Então, tem essa meio cordialidade. Só que em alguns pontos não. Então, até um ponto dá pra te conviver. Depois tu vai querendo apresentar outras coisas, eles vão se impondo mais, mas a gente está compartilhando, né? Isso que é importante, tem que compartilhar. Você falou que o seu chamado para o Radical foi em 2012. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi, como é que você se sentiu chamada a fazer a missão. E se durante o período que vocês estavam lá, de 15 meses, se vocês tinham, sei lá, algum culto, alguma igreja para ir, ou se vocês se alimentavam de alguma forma entre vocês. O culto tinha, nós tínhamos... No período do estudo que a gente aprendeu francês 3 meses na capital, né, junto lá na base missionária, tem uma igreja batista lá, que é no caso a nossa organização, então nós íamos lá todo domingo, ou quarta, quinta, sexta-feira que tinha outro culto, programação de jovens, é uma igreja normal, né, claro que com cultura diferente. Mas nós participávamos, e aí quando cada uma foi para sua cidade para servir, sempre tem ou uma casa que recebia por um pequeno grupo, né, que está começando, ou tinha uma igreja. Então não ficávamos sem igreja, porque sempre eles pensavam assim, a gente sempre precisa ter uma igreja próximo do projeto, porque precisa acolher essas famílias numa igreja também. Então sempre tinha. E os missionários também brasileiros, tínhamos reuniões semanais, de terça-feira. Eu lembro que os missionários de todas as denominações se juntavam assim para meio que se fortalecer, sabe? Um momento de oração, um momento de louvor, palavra, sempre alguém trazendo uma palavra, porque é bem difícil, assim, a luta é bem grande, né? E aí tinha esse respiro, assim, uma igreja brasileira. Sem muita tradução, né? Porque estava lá fazendo uma linguagem, traduzir para o francês, na nossa cabeça tinha que traduzir para o português, então era bem trabalhoso. E sobre o meu chamado, em 2012, eu fui num congresso de missões que acontece ali no Paraná, que a Junta de Missões promove há muitos anos, e ela sempre traz relatos, né, do campo missionário, pessoas dando, né, um pouco do que eu estou falando aqui, as pessoas falavam, assim. Então eu lembro que naquela época a gente foi em um grupo aqui da igreja e éramos bem jovens, assim, tínhamos 18, 19 anos e tal. E aí lá várias pessoas falaram sobre o Radical, outros projetos, aí eu lembro de me acender essa luz, assim, de tipo, minha vida não é só pra mim, minha vida é pra servir a Deus de uma forma mais intensa. E aí eu lembro de ter contato com o Radical, de conversar com o missionário naquela época e de arder no coração mesmo, né? Que a gente fala, arder no coração a vontade de sair e fazer missões.
E aí, desde 2012, naquele ano, eu participei de caravana missionária que teve aqui em uma cidade próxima. Teve um ônibus que veio de missionários para cá. Teve acampamento, teve muita coisa de missões assim naquele ano que foi muito marcante e que me sinalizou assim a certeza de que era o que eu queria fazer, sabe? De que eu queria participar disso tudo, assim. Então foi bem especial. E cada um tem um chamado diferente, né? Cada um entende onde é o seu lugar e onde deve permanecer. Mas você sendo loira, branca, se eles ficaram curiosos? Eles adoravam tirar foto com a gente, assim. Né? Aí a gente ficava com medo, né? Vamos mandar essa foto hoje. Aí dizia que era amigo, era marido, mulher, ninguém nem sabe, né? No Facebook da vida. Mas eles chamam muita atenção, sim, muita gente olhava. Na capital um pouco menos, porque já tinha muito turista, tinha muita gente de fora, né? Vem muito europeu morar lá. Porque acaba... francês fala, né? O pessoal da França fala francês, então ali é fácil para eles se comunicarem e viverem ali. Então tem muita gente, né? Principalmente a parte litorânea é mais tranquilo. Mas as crianças, foi engraçado porque a gente foi num projeto, antes mesmo de começar a servir direto, aí as crianças faziam assim em mim, né? Pra ver se saía. Aí uma outra tava com o cabelo na boca, porque elas não têm quase cabelo, né? Então o cabelo liso, assim. Aí ficava vendo se era de verdade, ver se não é peruca, porque as mulheres lá usam peruca muito, né? Elas não têm muito cabelo, não crescem muito. Pelo que eu percebi, ou porque fizeram muita trança desde cedo e o cabelo caiu, né? Que os pequenininhos com meses já estão com trança, raiz assim na cabeça e aquilo agride muito o couro cabeludo e elas perdem o cabelo. E aí usam muita peruca. Ou porque continuam fazendo trança a vida inteira. Então o cabelo sempre é muito baixinho. Eu lembro até que eu conhecia lá umas mulheres que eu achava que toda vez eram mulheres novas, mas era o cabelo que trocava, assim, era muito peruca. E é bem engraçado. Aí as meninas ficavam assim, botando a mão aqui embaixo, achando que é peruca, né? Então é bem chocante para algumas crianças. Olhavam assim, as primeiras que estão entrando na escola, nunca nem viram um branco, aí acho que tem aquele mito que é um fantasma do mal que vai pegar e tal. Então tem umas coisas assim, o homem branco mal, né, que sempre foi falado. Então tem, sim. Mas depois eles se acostumam e adoram brincar e tal, é bem interessante. Mas a gente era bem famoso lá, só que não sabia onde foi parar essa foto. Pelos lugares. Street paparazzi. Sim. Quando a gente ia visitar um ponto turístico, a gente era a atração, era engraçado. E eles ofereciam muito, assim, uma curiosidade, né, pra encerrar. Eles ofereciam muito dote, né? Lá ainda tem essa questão do dote para comprar as mulheres. Aí os meninos da equipe, eles queriam comprar as mulheres. E aí era muito interessante, porque daí eles falavam, não tem valor, não, ninguém faz. Porque o sonho tem esse sonho de casar com um estrangeiro e tal, né? Então é bem engraçado. Imagina, eu que agradeço, é sempre bom compartilhar, eu sempre gosto de compartilhar, né? Espero viver outras coisas e espero também que possa ter acendido uma chama no coração de vocês para participar de alguma coisa assim, seja aqui no Brasil, no outro estado, no outro lugar, né? Existem vários programas de viagem de 15, 10 dias só para você ter uma experiência com o local, assim. Isso é muito legal, assim, todo mundo sai de lá diferente, assim, também. É bem legal. Obrigada.